Olá, eu sou a Carla do Pacote Literário e hoje eu venho contar para vocês como foram as minhas leituras do mês de agosto. Como eu sei que vocês adoram esse vídeo de leituras do mês, eu já peço que aproveitem a vinheta para se inscreverem aqui no canal, pois isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas. Deixe o seu like se você gostar do vídeo e já me conta aqui nos comentários, assim que eu terminar, quais os livros que você já leu ou tem vontade de ler nessa lista que eu vou falar hoje. Antes de começar a falar sobre os livros, eu gostaria de avisar que eu sempre coloco os livros de leituras do mês na seguinte ordem: os livros adultos, infantos, juvenis, na ordem em que foram lidos. E deixo para o final do vídeo os livros infantis, tendo em vista que pode ser, né, que a gente tenha públicos diferentes para os livros adultos e os livros infantis. Às vezes eu sei que os pais e professores que acompanham o canal curtem, né, ler os livros, ver as indicações dos livros infantis, mas como não é todo mundo, eu falo primeiro dos livros adulto e infanto-juvenis. O primeiro livro finalizado no mês de agosto foi Origem, do Dan Brown, publicado pela editora Arqueiro, dando continuidade à série de livros lidos com a querida amiga Amanda, do Psicóloga Literária. Aqui nós temos mais uma vez o Robert Langdon sendo chamado a desvendar um mistério. Dessa vez, o seu amigo e ex-aluno Edmond divulga que ele precisa fazer a revelação bombástica sobre de onde viemos e para onde vamos. Ele menciona que é uma revelação tão grande que vai abalar o mundo da ciência e mudar a forma como nós vemos o mundo. Então a gente tem aqui muitas reviravoltas, como é típico, né, do Dan Brown, e eu achei assim a escrita e a história em si muito a mesma fórmula do Código da Vinci. Mas isso para mim não tirou o brilho da história, que tem uma personagem que ajuda o Robert, mais uma mulher, uma personagem muito forte, muito sensacional acompanhar ali essa saga dos dois, que tem que descobrir e ir desvendando mistérios numéricos que envolvem ali matemática, e a revelação em si envolve a questão da tecnologia. Então é brilhante como o Dan Brown traz isso de uma maneira tão fluida, leve, natural, para as pessoas que não têm essa vivência, esse contato direto com a tecnologia, com a questão da informática também poderem entender, né, o que está acontecendo. Então, assim, eu gostei demais. Há rumores de que teremos outros livros aí para frente, não tenho certeza, né, se vão ser da mesma série ou se o Dan Brown vai publicar de forma separada, mas de toda forma, para quem leu e curtiu os outros livros da série, eu tenho certeza que vão gostar desse também. Para mim, e para Amanda também, porque nós discutimos bastante, nós conversamos muito, ele fechou a série com chave de ouro. E Amanda, só tenho a agradecer, né, pelas riquíssimas discussões aí. O segundo livro finalizado no mês de agosto foi Admirável Mundo Novo. Eu vou deixar a capa aparecendo para vocês, porque foi lido em e-book. E a versão que eu li é da Biblioteca Azul. E gostei bastante do livro. É mais um clássico do mundial, né? E ele vem nos contar, através de uma ficção científica ali muito bem trabalhada, é um gênero que eu também não estou tão acostumada a ler, mas o livro vem nos contar sobre uma sociedade em que todos os seres humanos são produzidos em laboratório. Logo, é claro que eles fazem de tudo para amenizar ou curar, né, possíveis problemas ali que aqueles seres humanos poderiam ter. E eles são classificados em castas e cada um tem a sua responsabilidade perante a sociedade, tem o seu trabalho perante a sociedade. Para isso, eles são condicionados desde que nascem a prestar esse trabalho, e tudo o que eles fazem na vida tem que envolver prazer e felicidade. Inclusive, eles têm uma droga que traz exatamente a felicidade. Então, quando a pessoa está um pouco triste, um pouco depressiva, ela toma essa droga e ela fica bem. A afetividade é desestimulada
no livro o tempo todo. E então, assim, as pessoas não se unem com o objetivo de se amarem, ficarem juntas a vida toda. E além disso, elas são criticadas quando elas começam a sentir qualquer coisa por alguém. Então, assim, é muito interessante porque dali vai acontecer uma visita a uma comunidade que eles chamam de selvagem, onde os conceitos que permanecem ainda são os conceitos parecidos com os que a gente vive hoje, né? E há uma dicotomia ali de reflexões mesmo, tanto de um lado, o que é melhor para aquela sociedade, o que é melhor para a nossa sociedade, e isso deu um bug mesmo na minha cabeça. Então, assim, eu terminei o livro sem nem saber o que eu pensava dele, demorei dias para conseguir digerir, e posso falar para vocês que foi uma leitura muito proveitosa, trouxe muitas questões para eu pensar a respeito da nossa sociedade hoje. Será que nós estamos nos encaminhando para esse tipo de vida que está prevista no livro, né? Será que esse livro realmente é profético e nós vamos chegar a esse ponto, né, dessa sociedade que é narrada ali? Então é bem interessante, eu gostei bastante, acho indispensável a leitura. O próximo livro lido em agosto foi o Diário de Anne Frank, da editora Record, e o Record. Eu gostei bastante desse livro. Ele vem trazer o relato não ficcional da Anne, que é uma garota judia que residia na Holanda, e ele vem nos contar exatamente sobre o início da invasão nazista e da captação ali e prisão dos judeus que ali residiam. Só que a família da Anne, se antecipando a isso, consegue um esconderijo onde eles permanecem por anos, junto de outras pessoas ali também. E nós vamos sabendo, através dessa visão de uma adolescente, tanto as questões políticas quanto as questões práticas ali daquele convívio. É um livro muito forte, muito triste, mas que ao mesmo tempo traz esse olhar da criança, da adolescente, né, no caso, com muita esperança, com muita perspectiva de que tudo ia ficar bem, de que eles iam ser encontrados, iam ser libertados, de que a guerra ia acabar. Então, assim, é muito interessante de ler. É claro que a gente sabe já o que vai acontecer, né, com a Anne, mas a gente fica torcendo para que aconteçam coisas diferentes. Eu não vou me delongar muito ao falar desse livro, porque eu fiz um vídeo inteiro sobre ele. Vou deixar nos cards aqui, e a quem tiver interesse, dá uma passadinha lá, porque tá bem interessante. Outra leitura de agosto foi A Lua de Alice, que eu recebi em parceria com a autora Carol Petrolini. Ele é da editora Cortez e, gente, é muito interessante. Esse livro vem nos contar sobre a primeira menstruação de uma menina. Essa menina estava na casa da avó e ali a avó dá uma aula sobre menstruação, sobre autoconhecimento, sobre o corpo da mulher, sobre os ciclos ali que se passam durante o mês. Então, assim, é muito legal. E aí ela vai descobrindo a si mesma e descobrindo todos os detalhes de ser mulher, que muitas vezes não é falado com a criança, né? Ou com a pré-adolescente, com a adolescente. E essa avó explica para a criança todas as mudanças que acontecem no corpo e no organismo, né? Também na parte emocional, para essa neta. E aí, a gente que é leitor também aprende muita coisa ao ler esse livro. Ele vem desmistificar aquela questão de que menstruação é algo impuro, é algo sujo, é algo nojento, porque assim, pelo menos eu, na minha época de pré-adolescente, adolescente, ainda tinha esse paradigma de que a menstruação era algo ruim, era sempre associada a algo ruim, os homens não podiam saber, a questão de ter um absorvente na bolsa, ninguém podia ver, nossa, tem que ser escondido, porque é ruim e tudo. E quando, na verdade, apesar de ser algo íntimo, e eu concordo, é algo muito natural. Então tem que ser encarado de outra forma. E esse livro, no meu entendimento, trouxe exatamente a abordagem que a gente deve usar. Então fica aí a recomendação para todo mundo que tem uma filha, né, que seja aí criança, pré-adolescente ou adolescente, que vai lidar com essa questão da primeira menstruação e dos ciclos aí durante toda a vida,
porque é um livro leve, que traz de uma forma muito sensível e, sobretudo, de uma forma muito natural, né, como lidar com a menstruação. Fica a minha recomendação. Também em agosto, fiz a leitura de As Três Partes de Grace, publicado pela Galera Record, que vem nos trazer uma história muito, muito linda. Aqui a gente conhece 3 irmãos, a Grace, a Maia e o Joaquim, que foram abandonados pela mãe logo ao nascerem. E em certo momento da vida, quando eles já são adolescentes, eles se cruzam, se conhecem, e dali cada um passa a se autoconhecer melhor e a criar uma perspectiva de vida dali para frente junto com os irmãos, que até então eles nem sabiam como seria a convivência, né? Eles sabiam que existiam, né? Mas não sabiam como seria a convivência. Então, dali para frente, a gente tem uma série de acontecimentos, a gente acompanha pela visão dos 3 na vida de cada um o que está acontecendo e vamos também descobrindo o passado de cada um deles, como foi até ali. E ali a gente entende a grande diferença que há entre um bebê, uma criança, que é adotada por uma família e dali daquela família vive a vida inteira como filho, e uma criança que vai passando de lar em lar para crianças ou de família acolhedora em família acolhedora sem ser adotada enquanto criança, né? Então, assim, é um impacto muito grande na vida de cada um, tanto a adoção quanto a não adoção. E o abandono, claro, na vida de todo mundo. Então, é muito interessante acompanhar. E aí, a gente tem também mais uma questão que é colocada, que é quando surge a ideia de procurar a mãe biológica, né? Então, assim, a gente acompanha ali todos os passos, é muito interessante. E a gente tem grandes surpresas ali reservadas mais para o fim do livro. Foi uma leitura bastante dramática, bastante forte. É o meu tipo de leitura, eu amo esse tipo de livro que traz esses dramas familiares, principalmente relacionados com a adoção, porque é algo que, quando não é bem trabalhado, é muito complexo, né? Então, assim, tem que ser bem trabalhado e eu acho que nesse livro foi assim. Então, eu super recomendo para quem curte bons dramas, principalmente dramas familiares. A próxima leitura de agosto foi A Casa de Chá, que eu recebi em parceria com a autora Soraya Benevides, publicado pela editora Chiado, com essa capa maravilhosa, né, gente? Eu não preciso nem de detalhes. E ele veio nos contar a história da própria autora, que teve uma infância difícil, uma adolescência muito complicada, mas com muito estudo e muito trabalho, ela conseguiu o que a gente chama de vencer na vida. Ela tinha sua própria empresa, ela tinha um emprego estável, ela viajava sempre. E dali passou a surgir uma necessidade de um amor. Ela sempre sentia falta de ter um amor. E é claro, né, gente, que quando esse amor surge, não é fácil, porque nada é fácil na vida dela, né? Então a gente acompanha esse acontecimento e ela é levada para o outro lado do mundo, num país distante, frio. Ela tá sozinha, né? Ela vai em companhia desse amor. E ela enfrenta muitos desafios, grandiosos desafios. E quando ela chega lá no Canadá, né, que é esse país onde ela vai morar, ela conta pra gente que lá não é nada do que ela esperava. Apesar dela estar com o amor da vida dela, num lugar super protegido e seguro, ela sente muita coisa, ela tem ainda muita dificuldade. E aí é aquele momento em que ela precisa dar um passo para trás, sabe aquele momento da vida em que a gente precisa dar um passo para trás para a gente enxergar tudo que está acontecendo e então a gente seguir em frente? E é isso que ela faz. E aí a gente mergulha junto com ela nessa jornada de autoconhecimento, de autoamor também. E a gente percebe que a vida ela é cheia de coisas boas e ruins. Então a gente vai ter as grandes conquistas, a gente vai comemorar com elas vitórias, a gente vai crescer muito junto da personagem, que no caso é a própria Soraya, mas ao mesmo tempo a gente vai ver que a vida também traz desilusões, ela também traz problemas, ela também tem grandes obstáculos para a gente ultrapassar. Então, assim, por ser uma história de não ficção, ela é extremamente real, extremamente possível. Os dramas que a Soraya vive são dramas comuns a todos nós, na nossa jornada de vida, né? Mesmo de uma pessoa que nunca se mudou para outro país e tudo, a gente se identifica muito com ela em várias partes aqui do livro, porque afinal
A reação que as atitudes dos outros e que as adversidades da vida provocam, elas são comuns a todo ser humano. Então, eu gostei bastante da leitura. Para quem quer encarar aí uma jornada de vida lindíssima e muito proveitosa, fica aqui a minha recomendação. Recebida em parceria com a editora Inverso, eu fiz a leitura de A Única Vida dos Gatos, de Kátia Capeleto, onde a gente vai acompanhar a saga de uma família de gatos de rua. Então, ali no início do livro, a gente tem a mãe, que acaba de dar à luz 2 gatinhos, e algo acontece, eles vão se separar. E aí a gente vai acompanhar a saga dos 2 filhotinhos, né? E a princípio a autora nos dá aqui uma aula sobre a vida dos gatos de rua, dos perigos, da escuridão, do frio, do medo, né, que eles enfrentam. E também a gente vai perceber ali como é diferente um gato que vive na rua, a vida de um gato que vive na rua e a vida de um gato que é adotado. Eu nunca tive gatos, mas eu tenho uma cachorra que foi adotada, resgatada de maus tratos e tudo, e ela demonstra um carinho, uma gratidão, um amor sem igual. Então eu imagino que com gatos seja a mesma coisa e é o que a gente vê aqui. Então é muito linda a história, a gente acompanha a história pelo ponto de vista dos 2 gatinhos, então é muito gostoso, né, de acompanhar essa linguagem deles, essa forma como eles pensam, e eu gostei bastante. Acho que todo mundo que curte, que tem gatos, principalmente resgatados e adotados, vai curtir bastante. Também em agosto eu fiz a leitura de A Parte que Falta, publicado pela Companhia das Letrinhas, há um tempo atrás. Esse livro foi muito discutido, foi muito comentado, e só agora eu tive a oportunidade de ler e de amar, né? Ele vem nos trazer a história de um círculo no qual falta uma parte, como aparece aqui na capa. E esse círculo, ele vai rolando, rolando e tentando encontrar essa parte que falta nele. E aí ele encontra peças que são grandes demais, pedaços que são pequenos demais, alguns diferentes na forma, mas que ele tenta fazer caber a qualquer preço, a qualquer custo, e inclusive ficando incomodado, achando ruim, enfim. E aí então ele continua rolando e rolando e procurando essa parte que falta. É muito interessante porque junto das imagens a gente tem uma poesia bem fluida e bem suave também. Eu acho que esse livro ele emociona pela sensibilidade mesmo e ele nos traz grandes reflexões. Será que nós só seremos felizes quando nós formos completos ou repletos? Será que não pode ter nenhuma partezinha faltando? Né? Eu considero como uma ode à liberdade, né? Como um livro que vai falar exatamente que quando a gente tiver completo, repleto, a gente pode morrer, né? Porque assim, a gente vai buscar o que nos falta pelo resto da nossa vida, né? Eu acredito que essa completude tão forte, tão grande, como esse círculo procura, ela não existe. Porque quando ela existir, a nossa vida acaba. A gente vai ficar pelo resto da vida buscando pessoas, conhecimento, estudo, coisas, realizações, porque senão a vida perde o sentido, né? Então, assim, é um livro muito interessante, muito curioso, eu acho interessante de trabalhar em sala de aula também, aí fica a dica para os professores, acho interessante trabalhar desde a pré-adolescência ali, para que as pessoas já cresçam com esse raciocínio de que a completude total e plena, ela não vai existir enquanto a gente viver e tiver ambições e tiver vontades e diversões a serem realizadas. Também recebido em parceria com a editora Inverso, A Cidade do Amor em Dobro, da Raquel Cesare, com ilustrações de Gabriel Sozzi, vem nos trazer mais uma história repleta de humanidade, repleta de inclusão, como a editora sempre traz, né? Como é de praxe aí nessa editora. Aqui a gente tem uma personagem, que é a Cissa, que faz parte de uma cidade onde todo mundo fala de forma parecida, repetindo palavras ou partes das palavras, e por isso o nome também Cidade do Amor em Dobro. A Cissa, ela conhece uma outra cidade onde as pessoas falam de uma maneira muito diferente dela. E aqui a gente percebe como a gente está longe de uma sociedade igualitária, de uma sociedade sem diferenças. Porque, na verdade, a Cissa tem gagueira. E aí
as pessoas reparam e a colocam naquele lugar de diferente ruim, sabe assim? Diferente ruim, diferente menos, menor. E não deve ser assim, né? A gente precisa entender a diferença entre as pessoas e entender também que cada detalhe que nós temos é o que nos faz únicos, especiais, é o que nos torna ímpares mesmo, né? Então, eu gostei bastante da leitura, acho interessante de ser trabalhado com as crianças, porque existe aí toda uma questão envolvendo a primeira infância, a questão da fala nas crianças e depois quando adolescentes, e que algumas vezes a gagueira permanece, né? Dependendo do que causa, ela vai permanecer quando adulta. Eu não sou profissional da área, mas eu acho que todos temos que trabalhar esse tipo de aceitação. Afinal, nós temos que lutar por uma sociedade mais igual. Então, fica a minha recomendação. Bom, então estamos chegando ao fim desse vídeo, mas antes quero falar sobre Os 12 Amigos e a Bola Azul, também recebido em parceria com a editora Inverso, da autora Débora Ciociola, com ilustrações de Fabiano Viana. Aqui a gente conhece 12 amigos, que são os personagens desse livro, que brincam com uma bola, que como vocês podem ver aqui é uma bola azul. E percebendo que essa bola está com alguns estragos, alguns defeitos, cada um acha uma forma de consertá-la. Nada mais é, como vocês podem ver na capa, do que uma metáfora para os 12 meses do ano e a bola azul, o planeta Terra. Gente, que pensamento a autora teve ao criar esse livro, ao trazer para trabalhar com crianças e pré-adolescentes ali as diferenças de clima entre os meses do ano e, ao mesmo tempo, as diversas maneiras que nós temos para preservar o meio ambiente. Então, assim, eu achei um livro fantástico, muito necessário, porque a gente vive tempos de muita depredação do meio ambiente, a gente vive tempos de descongelamento de geleiras que estavam previstos para daqui a muitos anos para frente e que já estão acontecendo. A gente vive tempos aí de mudanças climáticas, onde o calor está literalmente matando pessoas, e se continuar assim, em muito pouco tempo, a gente não vai conseguir mais viver, ou pelo menos não viver como a gente vive hoje no planeta. Então, assim, eu acho de extrema necessidade, não é nem só importância, é de extrema necessidade trabalhar esse tema com as crianças e pré-adolescentes, adolescentes e adultos. Então, fica aqui a minha recomendação, é um livro para todas as idades, um livro importantíssimo de ser trabalhado e que eu gostei demais da leitura. A edição também tá bem bonita, as ilustrações dele também são grandiosas, muito bem feitas, a qualidade do livro é indescritível e fica a minha dica aí para vocês. E agora eu quero saber de vocês, gostaram das minhas leituras do mês? Já leram alguns desses livros ou ficaram com vontade de ler? Deixa aqui para mim nos comentários, não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda bastante na divulgação do trabalho aqui do Pacote Literário. Me siga também lá no Instagram, vou deixar aparecendo aqui, @pacoteliterário. Gratidão a quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.